iniciando mais um encontro sobre o PET 4, semana 3, queridos alunos dos terceiros anos. O que nós vamos estudar essa semana e falar a respeito? Bom, sobre mundo do trabalho, e o objeto de conhecimento é a precarização do trabalho e da pandemia. E nós vamos procurar desenvolver e relacionar a seguinte habilidade: relacionar a industrialização e urbanização aceleradas no Brasil, os problemas de desempenho dos transportes públicos e das desigualdades na ocupação. Bom, quanto à precarização do trabalho em tempos de pandemia. A pandemia do novo coronavírus, nós sabemos que se transformou em um dos maiores problemas da humanidade. Se transformou em um grande problema da nossa humanidade, tá? E sendo assim, uma parcela considerável da população mundial, inclusive o nosso país, inclusive o Brasil, está de quarentena em suas casas, para evitar o risco de contaminação e expansão da doença. Governadores, prefeitos e prefeitas fecharam escolas e serviços não essenciais, como academias, restaurantes, cinemas e salões de beleza, recomendando o isolamento social para a população. O fato das pessoas não poderem sair de casa e terem que utilizar serviços de entrega em domicílio aumentou o número de usuários e usuárias e trabalhadores das gigantes empresas de aplicativos, como Uber, iFood e várias outras. E, ao mesmo tempo, muitas pessoas que não conseguem simplesmente parar de trabalhar ou que estão desempregadas e não encontram empregos fixos desde a pandemia e por causa da crise econômica que assola o nosso país, estão aderindo a esses aplicativos em busca de algum sustento para suas famílias. Ok? Nós presenciamos que, inclusive, muitos restaurantes, ou então muitas pessoas que estão utilizando o serviço de delivery, eles estão ingressando nesse aplicativo para que não haja um prejuízo maior por não terem clientes em seus estabelecimentos nesse período de pandemia. Então, os serviços por aplicativo foram considerados essenciais para o presente momento que nós estamos passando e vivendo, e por isso são permitidos. Eles contribuem para que muitas pessoas fiquem em casa e que alguns estabelecimentos continuem funcionando, mesmo que de portas fechadas. Os serviços, mesmo sendo essenciais, a condição de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras por aplicativo tem se tornado o exemplo mais nítido da precarização que o mundo do trabalho tem atravessado nas últimas décadas no Brasil. Quando falamos em precarização, estamos dizendo que uma situação que já não é boa ficou ainda pior. No caso do trabalho, a precarização significa piorar as condições de trabalho, como diminuir a renda, aumentar os riscos à saúde e à vida, aumentar a jornada de trabalho, não oferecer nenhuma garantia ou benefício, como férias, 13º salário, folga semanal, por exemplo, e ainda aumentar a instabilidade no emprego. As empresas de aplicativos de transporte e de entrega intensificaram a precarização do trabalho no Brasil. Ao serem acusadas disso, elas se defendem dizendo que os motoristas e entregadores e não os funcionários, são parceiros autônomos, colaboradores, empreendedores e por isso não têm responsabilidade por suas condições de trabalho, pois legalmente não há vínculo empregatício e nem de direitos trabalhistas que uma tradicional carteira de trabalho garantiria. O seu papel seria apenas como uma ponte entre o serviço prestado pelo trabalhador e o consumidor final. Então, o que nós estamos percebendo? Que houve uma modificação e que muitas pessoas estão se servindo de serviços de aplicativos, estão se servindo dos serviços tecnológicos para que não se sintam tão prejudicadas diante das ausências de atividades presenciais. Só que, por outro lado, ao passo que a grande massa da população está sofrendo enormes prejuízos nesse período, o que nós presenciamos? O aumento do lucro desses donos de aplicativo, o aumento do lucro dos donos de grandes redes sociais, ou seja, nesse período, existem pessoas que estão ganhando muito com o desmonte desses serviços presenciais, que nós estávamos habituados ou a utilizar, ou
como donos de alguns serviços essenciais, tínhamos como frutos os nossos trabalhos, tá? Sendo assim, os trabalhadores e trabalhadoras possuem uma série de gastos com equipamentos de segurança. Nós, que nem nós, professores, estamos dando aula, estamos fazendo teletrabalho ou estamos dando aula à distância. Todo esse custeio em relação aos equipamentos tem sido dos professores. Mesma coisa em relação a outras atividades, né? Os trabalhadores possuem uma série de gastos com equipamentos de segurança, combustível, manutenção de seus veículos. Então, se um profissional tem um acidente, por exemplo, ele não possui nenhuma garantia ou seguro que o ampare financeiramente no período em que estiver afastada do trabalho, ou que compromete a sua sobrevivência e de sua família. Na atual pandemia, são os próprios entregadores e motoristas que devem arcar com os gastos dos materiais de higiene e limpeza para evitar o seu contágio pelo Covid. Lembremos que a alta circulação desses trabalhadores os coloca na linha de frente dos profissionais expostos ao risco de contágio. Todas essas condições levam os trabalhadores de aplicativos a se organizarem e decretarem greve, e essa greve ocorreu no dia 1º de julho de 2020, exigindo melhores condições de trabalho das empresas de aplicativo, ou seja, terceiros que muitas vezes utilizam dessas empresas, né, trabalham para essas empresas de aplicativo, também estão sofrendo nesse período de pandemia com a precarização de suas atividades. Aqui o PET de vocês fala sobre os entregadores, tá? Então, o que acontece? Nós falamos em precarização do trabalho, ou seja, do desmonte dos direitos trabalhistas. O que isso quer dizer? Que nesse período de pandemia, lamentavelmente, em diversos empregos, diversas situações, diversos trabalhadores estão sendo lesados em seus direitos, tá? O desmonte, a precarização do trabalho significa desmontar, mesmo todos os nossos direitos que foram conquistados a duras penas. Nós estamos, ao longo da história, nós estamos presenciando um desmonte em prol o quê? Do lucro de grandes empresários capitalistas, tá? Então, a nossa força de trabalho está se transformando em mercadoria, e nós estamos sentindo, principalmente nesse período de pandemia. Os trabalhadores, nós trabalhadores, estamos sendo transformados em máquinas para atender determinadas finalidades. A força de trabalho ela está se transformando em mercadoria e os trabalhadores passam a vender essa força de trabalho para os capitalistas, os donos de fábricas e negócios, tá? Está no plano de estudos tutorado de vocês, página 126. A precarização do trabalho e os conflitos que advêm dela são reflexo da divergência dos interesses de diferentes classes sociais, de um lado a classe dos empresários capitalistas e de outra a classe trabalhadora, enquanto que os trabalhadores querem melhores condições de trabalho e os empresários querem a expansão de seus negócios, tá? Atualmente, os trabalhadores e trabalhadoras de aplicativo destinam e dedicam mais de 12 horas por dia, inclusive aos finais de semana, prejudicando física e mentalmente sem descanso para conseguirem um mínimo de renda que, em muitos casos, não é o suficiente para sustentar as suas famílias. Enquanto os donos e investidores de aplicativos ficam cada vez mais ricos, a mão de obra está cada vez mais desprotegida e sem direitos, e isso é lamentável. E esse quadro nos aproxima das condições de trabalho da época da Revolução Industrial do século XVIII. Então, em matéria de direitos trabalhistas, pessoal, lamentavelmente estamos retrocedendo no tempo. Então, esse conteúdo dessa semana, pessoal, está extremamente atual. Alunos do 3º ano, com certeza uma possível redação de Enem é o tema desse PET dessa semana. A precarização das condições laborais. Tá certo, pessoal? A precarização dos direitos trabalhistas que foram conquistados a custas de muitos esforços e de muitas lutas. Tá ok, pessoal? Bom, agora nós passaremos a segunda parte da nossa live, que é a orientação em relação aos exercícios. Bom, atente para o seguinte enunciado. O exercício número 1. A crise econômica que o Brasil vem enfrentando nos últimos anos resultou em uma triste realidade para os trabalhadores.
o aumento da informalidade, empregados de pequenas empresas sem registro, o comércio ambulante, a execução de reparos ou pequenos consertos, a prestação de serviços pessoais de empregadas domésticas, babás e de serviços de entrega, de entregadores como motoboys, a coleta de materiais recicláveis, motorista de aplicativos como Uber, etc. E apenas em 2017 foram criadas 1,8 milhão de vagas no setor informal, enquanto 685 mil vagas com carteira assinada foram perdidas. Então, considerando as informações trazidas no enunciado acima, nós podemos afirmar que todos os trabalhadores, a classe trabalhadora é a classe que faz a economia funcionar. Entretanto, nós sabemos muito bem que nos últimos tempos está havendo a precarização das condições de trabalho e renda. Ou seja, todos nós, mas principalmente os trabalhadores informais, estão sendo submetidos a uma precarização das condições laborais. Então, a resposta correta é a letra B. Primeiro exercício, resposta correta é a letra B. Bom, exercício 2 do Enem. Vamos lá. Homens da Inglaterra, por que arar para os senhores que vos mantêm na miséria? Por que tecer com esforços e cuidado as ricas roupas que vossos tiranos vestem? Por que alimentar, vestir e poupar do berço até o túmulo esses parasitas ingratos que exploram o vosso suor? Ah, que bebem o vosso sangue? Esse é o texto de Homens da Inglaterra, de Shelley, tá? Em História da Riqueza do Homem, livro de 1982. Bom, apesar de ser um livro mais antigo, percebe-se que ele é atual. A análise do texto permite identificar que o poeta romântico Shelley registrou uma contradição nas condições socioeconômicas da nascente classe trabalhadora inglesa durante a Revolução Industrial. Tal contradição está identificada na riqueza, que não é usufruída por aqueles que produziam. Ou seja, percebe-se que ainda o capitalismo ele acaba trazendo efeitos perversos, onde a mais-valia, aquilo que Marx já falava, mais-valia, que é constante da exploração do trabalhador, o lucro advindo dessa exploração, está sendo cada vez maior e está havendo a precarização das condições laborais. Ou seja, nós trabalhadores estamos cada vez mais sendo explorados e essa riqueza continua sendo usufruída pelos grandes donos dos meios de produção. Tá ok? Bom, esses foram os exercícios da semana. Pessoal, galerinha que vai fazer o Enem, galerinha do Enem, olha, o tema dessa semana é um tema muito forte para ser para ser o tema da redação do Enem. Então, eu oriento a vocês que vocês façam uma leitura atenta do seu PET e que vocês treinem a redação baseado nesses dados que foram fornecidos. Como que vocês vão treinar uma redação, professora? Primeiramente, façam um resumo desse texto. Façam um resumo do texto e depois vocês comecem a moldar. Como assim, professora? Comecem a trazer uma introdução, um desenvolvimento e conclusão. Na introdução, vocês apresentam um tema que vocês vão falar na dissertação de vocês, na redação de vocês. Vocês apresentam um tema para o leitor. Já no desenvolvimento, que o adequado seria em média de 3 parágrafos, vocês vão trazer as realidades e os dados informados. Esse texto é um exemplo de dados, né, traz importantes dados que vocês podem acrescer, tá? Na redação de vocês. E como conclusão, sugiro que vocês reflitam sobre a possibilidade de uma política de intervenção. Qual seria essa política de intervenção? Uma conscientização das pessoas sobre os seus direitos, uma conscientização dos trabalhadores sobre a importância de lutarmos pela manutenção dos nossos direitos e para evitar retrocessos jurídicos e retrocessos sociais. É uma boa alternativa, uma boa proposta que vocês podem apresentar na redação de vocês. Tá certo, pessoal? Bom, eu vou interromper aqui a gravação no Facebook, tá? Um grande abraço a todos. E aqui no Meet eu vou interromper a gravação e continuo à disposição para atender eventuais dúvidas, pessoal, ok? Um grande abraço.